Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de História. Sou a professora Andréa Mendes e hoje nós vamos conversar sobre a política e a dominação na Primeira República. Como vocês sabem, a Primeira República é o período da história do Brasil que vai de 1889, com a implantação da República através de um golpe militar, até 1930, com um golpe também militar dado por Getúlio Vargas e que encerra esse período da história e começa uma nova fase. O Brasil tem vários períodos na sua história marcados por eventos políticos muito importantes. E hoje, então, nós vamos conversar sobre como era a estrutura de dominação política nesse período, então, de 1889 até 1930. Nos livros tradicionais, sempre se dividia esse período em duas fases. Uma fase era chamada de República da Espada, devido ao fato dos dois primeiros presidentes serem militares, e uma segunda fase chamada de República Velha, quando os civis chegam ao poder e nós temos um novo formato político. Entretanto, hoje, a gente usa apenas um único termo, que é Primeira República, pelo fato das características serem comuns a ambas as fases e também a todos os governos. Vamos começar então falando sobre a primeira fase da Primeira República, que é justamente o governo dos presidentes militares. Sabemos que quando houve o golpe de implantação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca foi apontado como o presidente provisório do novo regime. Entretanto, foi necessário convocar eleições para, assim, ter a legitimidade daquele novo modelo. E para a candidatura de presidente, o Deodoro da Fonseca se inscreveu com a sua chapa. E outro marechal que tinha diferenças políticas, ideológicas com Deodoro da Fonseca, se inscreveu como vice na chapa oponente, que é o Floriano Peixoto. Naquela época, era a primeira eleição dentro do regime republicano. Então, o que aconteceu? As pessoas podiam votar no presidente de uma chapa e no vice de outra. E foi assim que dois desafetos políticos se juntaram para governar o Brasil no primeiro governo republicano. Deodoro da Fonseca enquanto presidente e Floriano Peixoto enquanto vice-presidente. O governo de Deodoro da Fonseca foi marcado por uma brevidade impressionante. Primeiro, pela falta de habilidade política. Segundo, por ter composto um corpo técnico para serviço de ministérios, de secretarias, de pastas importantes do governo, sem muito preparo ou muita experiência. Só para dar um exemplo, vamos lembrar aqui de Rui Barbosa, que foi convidado para estar à frente da pasta de planejamento, de economia, de finanças, né, como a gente pode chamar, e que era, na verdade, um jurista, ou seja, uma pessoa que não tinha um conhecimento das ciências econômicas. E por essa razão, a primeira grande crise do governo de Deodoro da Fonseca, a gente vai chamar de crise do encilhamento. Por quê? Rui Barbosa teve a ideia de acelerar a modernização e desenvolvimento econômico do país e criou então um modelo de empréstimos para a população que quisesse abrir pequenos e médios negócios. As pessoas então ganharam crédito bancário, fizeram financiamentos, mas não retornaram para fazer, né, o pagamento das suas parcelas, o que gerou então uma grande crise econômica no governo. Esse é apenas um exemplo de como o governo de Deodoro passou por uma grande dificuldade no campo da economia. Porém, no campo da política não era diferente, até porque nas forças militares existiam muitos oponentes ao modelo de governo imposto por Deodoro da Fonseca. E muita dessa resistência, dessa crítica, era de aliados de Floriano Peixoto, o vice. Então começou a ficar impossível governar com tanta resistência, com tanta oposição.
E o Brasil, então, né, dentro das classes militares, surgiram movimentos de contestação ao governo de Deodoro da Fonseca. Deodoro já estava muito velhinho, muito cansado, né? Ele já tinha tido uma carreira muito longa durante o Império, como vocês lembram, porém, ele renunciou. E a renúncia de Deodoro da Fonseca trouxe, então, um novo problema político para o Brasil, que foi a ascensão de Floriano Peixoto. Por que eu falei um problema político? Porque a renúncia aconteceu em pouquíssimos meses de governo. Então, cabia espaço para a convocação da Assembleia Constituinte, formação de novas chapas e outra eleição para presidente do Brasil. Mas não aconteceu, porque Floriano Peixoto não permitiu. Então, nós temos aí a questão surgindo do autoritarismo do vice-presidente, que assume, então, como presidente interino da República Brasileira e passa a fazer um governo procurando sanar as dificuldades deixadas, né, por Deodoro da Fonseca e antes pelo Império. Entretanto, o estilo de governo de Floriano Peixoto é muito mais agressivo. É um estilo de governo muito mais autoritário. E ele encontra uma resistência muito maior do que Deodoro da Fonseca. E a proximidade dele com vários grupos de militares, ele era muito popular, acaba então dando a Floriano a força que ele precisava para debelar, para desorganizar essas resistências que surgiam em todo, né, o território brasileiro e que eram lideradas justamente por militares. Só para vocês terem uma ideia, a região sul do Brasil entrou em uma grande onda de protestos contra o Floriano Peixoto, né, liderada obviamente pelos militares. E Floriano, ele bombardeou a cidade de Nossa Senhora do Desterro e mudou o nome da cidade para Florianópolis. Não houve negociação, não houve acordo, não houve diálogo entre ele e os rebeldes, né, e aqueles que estavam fazendo a resistência ao seu governo, aos pontos críticos do seu governo. Simplesmente foram aniquilados. Então, a nossa, né, primeira fase da Primeira República, ela é marcada por muitas resistências, por muitas críticas aos próprios presidentes militares, vinda dos próprios militares. Isso poderia ter arrastado o Brasil para uma guerra civil, porém, quando chegou o momento de deixar o cargo e convocar a Assembleia para organizar uma nova eleição, um novo pleito eleitoral, Floriano Peixoto deixou, né, o cargo pacificamente. Então, o fato dele ter saído do cenário político sem criar grandes conflitos acabou então permitindo a chegada de novos atores políticos na história. E esses atores políticos são aqueles que estavam lá no Império apoiando o surgimento do Partido Republicano, os cafeicultores, os produtores rurais, a burguesia comercial, a burguesia agrária do Brasil. Então, estes grupos, que na primeira fase da Primeira República ficaram de lado, na questão da organização da política, da distribuição dos favores e do poder, acabou então reaparecendo e se tornando agora o elemento central dessa fase da República Brasileira. Importante então lembrar que esse grupo, durante o período do Império, tentou se articular, tentou formar oligarquias regionais, mas Dom Pedro II não permitia isso. De tal forma que estes grupos, eles ficaram então sob controle do governo, já que havia um modelo político de centralização política em torno da figura do imperador. De maneira que as oligarquias não conseguiam controlar
a política local, porque acima deles estava o imperador. Com o advento da República, foi dada autonomia para as províncias, que se transformaram em estados. E aí toda aquela política começou então a ferver, né? E, obviamente, a avançar no controle da população. Então, nós vamos ter o fortalecimento de grupos oligárquicos, de famílias poderosas, ricas, influentes, que vão controlar as eleições, a seleção dos candidatos e, principalmente, favorecer os seus interesses em detrimento das necessidades do povo brasileiro. Nós vamos então ver que essas oligarquias elas vão aparecer em todos os estados brasileiros e vão, obviamente, ditar como será o governo nos estados, nos municípios, na capital. Controlarão o voto de todos os eleitores através do que nós vamos conhecer na história como voto de cabresto. Mas por quê? Por que o voto era tão fácil de ser controlado? Porque o voto era escrito. Não havia, no começo do século passado, mais ou menos, né? Vamos colocar aqui no final do século XIX, em 1894, por exemplo, não havia urnas eletrônicas, óbvio que não. Então não tinha um sistema tão confiável que você pudesse votar e só você saberia em quem você escolheu. Pelo contrário, nas eleições com esse voto que era manuscrito, os eleitores compareciam então a uma mesa. Nesta mesa estavam sentados o presidente da mesa, os seus secretários, os fiscais, e você tinha que declarar seu voto. Então, o voto ele era declarado. E se você não fizesse isso, com certeza, aquela liderança oligárquica que tinha domínio político sobre a sua região, sobre o seu município, sobre o seu distrito, com certeza faria uma retaliação. Com certeza tiraria, por exemplo, o abastecimento de água. Com certeza tiraria a professora que veio para a escola rural e fechava a escola. Ou tirava um médico que vem atender semanalmente na comunidade. Então, as pessoas, elas eram controladas pelos políticos, porque elas não tinham como esconder o seu voto. E mesmo quando a eleição ela acontecia dentro de uma base mínima de honestidade, de ética, quando as urnas eram levadas do local de votação para o local de apuração, geralmente as urnas eram furtadas e reapareciam depois com os votos dentro, né? Óbvio que votos modificados, que votos alterados. Só para vocês terem ideia do perigo do voto escrito, do voto impresso, do voto declarado, mortos, falecidos, faziam parte da lista de eleitores. As pessoas tinham, inclusive, a prática de viajar de uma cidade para outra para votar em vários candidatos, porque não havia nenhum controle. Não havia nenhum registro geral que pudesse fazer essa, vamos dizer, auditoria. Então, a polêmica que hoje a gente escuta sobre o voto impresso, ela é real. E é perigoso a gente pensar que isso funciona nos dias de hoje, porque não funcionou mais de 100 anos atrás, né? Menos, né, tempo ainda, porque as urnas eletrônicas elas são um fenômeno recente, um sistema confiável, elogiado por várias democracias ao redor do mundo. Então, imaginem,
eu moro no Rio Grande do Norte e eu vou votar em um candidato que é da oposição, ou seja, é um candidato que se coloca contra as ideias do governo atual. Então, o que acontece comigo? Quando eu declaro meu voto, eu passo a ser perseguida, eu passo a ser prejudicada. Eu posso ver a minha comunidade sendo perseguida também, perdendo alguns direitos conquistados. Então, dentro dessa primeira república da história do Brasil, na primeira fase e na segunda fase especificamente, a gente vai ver o voto de Cabresto com força. E por que Cabresto? Porque os eleitores aqui, a metáfora é que os eleitores eles são burros. Eles são cavalos, são éguas, são mulas, que são controlados pelos políticos para votarem em quem eles queriam. E esse modelo do voto de Cabresto, ele começa aqui, ó, local, sabe? Começa aqui pequenininho, né, no município, depois ele vai para o estado. Então, é uma estratégia utilizada para controlar a política e, de certa forma, continuar promovendo a permanência daqueles mesmos grupos no poder, fortalecendo as chamadas oligarquias. Outro aspecto que é importante, né, é a gente lembrar que a oligarquia é um grupo político que está no poder, consolidado há muito tempo e que tem um controle sobre vários setores, não só da política, mas também da economia, da cultura. São donos de meios de comunicação, são donos de sistema de ensino, são donos de empresas. Então, a gente tem que desfazer um pouco aquela ideia de que a oligarquia atua só no setor do campo, né? No setor agrário, por exemplo. Vamos repensar, porque esse conceito de oligarquia ele permanece. Alguns estados brasileiros ainda hoje possuem oligarquias muito estabelecidas, muito fortes e que trazem grande prejuízo para as suas populações. E o outro aspecto que está ligadíssimo, ligadíssimo com o voto de Cabresto é o coronelismo, certo? Mas de onde vem esse termo, né? Vamos aqui resgatá-lo. Lá no Império, ainda, né, no período regencial, surgiu o que nós chamamos de Guarda Nacional. E na Guarda Nacional, qualquer pessoa da elite que quisesse comprar uma patente de militar, ela poderia fazê-lo. E essa patente comprada lhe dava alguns direitos. Lhe dava, obviamente, o dever de defender os interesses do Império, óbvio, né? Mas também lhe dava algumas regalias, né? Alguns interesses eram atendidos. E daí surgiu o interesse pela patente de coronel. Muitos oligarcas, né, e suas famílias tinham vários, né, coronéis dentro das suas famílias. E essas figuras tinham então esse controle sobre a sociedade, né, local e que reverberava e que se expandia também para os estados. Os coronéis então contratavam capangas, cangaceiros, por exemplo, para atuarem aterrorizando as comunidades que se opunham aos seus interesses. Então, quando a gente aqui fala, por exemplo, né, do ícone do bandido social, que é Lampião, né, o seu bando e Maria Bonita, a gente tem que pensar que ali é um bando de cangaço, certo? E que antes dele, há décadas de banditismo social e de que essas pessoas são utilizadas, são mobilizadas para a defesa dos interesses também desses oligarcas, desses coronéis. É comum a gente encontrar a palavra jagunços também, certo? Para descrever
as pessoas, o braço armado desses coronéis, para intimidar, né, para mobilizar, para também aterrorizar as comunidades e dessa forma também garantir os seus votos. A corrupção eleitoral, ela fazia parte, então, da Primeira República. Era a troca de favores, era a compra de votos, era a distribuição de cargos públicos, e isso, obviamente, mantinha um sistema de corrupção que perdura até os dias de hoje. Nós estamos vendo os fatos atuais, os eventos atuais mostram o quanto a corrupção ela está viva na política brasileira, inclusive no âmbito federal. A compra de votos, a compra de apoios na Câmara, por exemplo, é conhecida por todos, até os valores são divulgados. Então, quando a gente pensa em corrupção política, a gente tem que pensar que ela existe desde que existe política no mundo. Ela não é invenção brasileira. Ela é uma invenção desde o momento que acontece o surgimento do Estado no mundo, né? No mundo civilizado. Então, é importante pensar que na Primeira República é o auge dessa corrupção política, né? Dentro do império, dentro dessa primeira fase da República e depois do Império. Por quê? Porque o governo não era mais centralizado, né? O governo descentralizou para os estados e os estados faziam isso com muita tranquilidade, sem nenhuma censura, sem nenhum limite. Eu falei então que no nível municipal a gente vai ter aí a atuação do coronel, né? A questão do coronelismo. Essa figura forte politicamente, economicamente, que vai então decidir os destinos dos municípios, mas que vai também atuar diretamente na escolha dos governos das unidades federativas do Brasil, dos estados. Pois bem, e no Estado, qual é a expressão dessa estrutura de dominação? A política dos governadores, certo? Vamos bem, vamos voltar um pouquinho e lembrar que nos municípios, os eleitores são direcionados, são mobilizados para votarem nos candidatos escolhidos pelos coronéis, né, pelas oligarquias dominantes. E esses candidatos, eles estavam em todas as esferas, né, eles estavam em todos os níveis, inclusive no governo do Estado. E se a oligarquia queria manter-se mais tempo governando o Estado, era necessário que ela escolhesse como governante alguém do seu interesse, alguém que era seu aliado. Então, no nível estadual, é a política dos governadores que vai ter essa expressão do domínio político. Entretanto, acontecia também de políticos que não eram aliados do governo municipal, do governo federal, chegarem ao poder. E estes governos não duravam. Por quê? Estes governadores opositores ao governo federal ou ao governo nos municípios, né, simplesmente sofriam um processo chamado degola, perdiam o cargo, mesmo quando eram eleitos. Então vejam que o equilíbrio é muito frágil. Uma política marcada por acordões, uma política marcada pela corrupção, ela é de uma grande instabilidade. Mas quem é que sofre? É o povo. É o povo que sofre porque os recursos que podiam ser direcionados para os setores e os direitos básicos do cidadão acabam sendo desviados para os bolsos destes senhores, destes políticos oligarcas e corruptos. Um aspecto, então, que eu quero destacar é que esse modelo, né, da política dos governadores foi criado pelo presidente Campos Salles, no finalzinho do século XIX e nos primeiros anos do século XX.
E isso continuou durante a Primeira República. E no âmbito federal, o que é que nós temos de dominação, de estrutura de dominação no âmbito federal? A famosa política do café com leite. Acho que vocês já ouviram falar dessa expressão, né? E a política do café com leite, ela é a expressão máxima desse modelo que começa lá no município, que se expande para o estado e depois chega em todo o território nacional. Porém, nós teremos dois atores muito mais fortes, representados pelo estado de São Paulo e pelo estado de Minas Gerais. As oligarquias desses estados serão tão fortes que vão conseguir agregar o apoio político de vários estados brasileiros e criar esse modelo de revezamento da faixa presidencial entre um candidato de Minas e um candidato de São Paulo ou um candidato apoiado por Minas e São Paulo. A expressão política do café com leite surge porque São Paulo ficou rico, conhecido, graças ao plantio e comercialização do café. E Minas Gerais, além de ser um grande produtor de café, um grande cafeicultor, também era um estado produtor de gado, grande produtor de carne e de leite. Então, a política do café com leite, o café representa a produção de São Paulo e o leite representa a produção de Minas Gerais. Mas esses estados, eles ganharam muito nesse período, já que recursos que podiam ser divididos para todo o território brasileiro eram concentrados nos estados que davam sustentação a esse modelo político. Na política do café com leite, por exemplo, havia alianças com estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, e no Nordeste, com a Bahia, com Pernambuco, só para vocês terem uma ideia, que a abrangência era territorial, né, dos estados mais fortes dentro de cada região. Sabemos, então, que essa dominação política, ela dura durante todo o período que eu falei para vocês da Primeira República, dentro desses modelos, né, de controle, dessas estruturas que eu já falei. Mas é importante a gente pensar que as primeiras décadas do século XX, elas também serão décadas de discussão, de contextualização, de problematização dessas questões políticas. E isso se deve, basicamente, a duas correntes. A chegada com mais força das ideias políticas e sociais trazidas pelos operários europeus para o Brasil, que trouxeram, então, a visão de estudiosos, de teóricos, que falavam sobre o poder da mobilização política popular vinda do povo, com um viés marxista, anarquista, e também com a chegada de novos elementos culturais trazidos pela modernidade. As primeiras décadas, então, do século XX no Brasil não serão apenas marcadas por essas estruturas políticas de dominação, mas também de contestação. E aí nós teremos a criação de um movimento operário, principalmente nos estados brasileiros que já tinham começado o seu processo de industrialização, e teremos também um grande movimento de retomada da cultura brasileira, através do que nós chamamos de movimento antropofágico, iniciado na Semana de Arte Moderna de 1922, justamente em São Paulo. Além desses dois aspectos que são importantes demais, é importante a gente também destacar que as primeiras décadas do século XX são o pontapé inicial para a modernização do Brasil e também o incentivo ao processo de urbanização, já que no começo do século XX a maioria da população brasileira morava no campo.
E apenas com o aumento da urbanização, o surgimento de parques industriais, principalmente no eixo sudeste e sul, é que nós teremos então esse crescimento populacional e também este desenvolvimento. Outro ponto que eu quero destacar é que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo especificamente continuaram sendo um polo de atração para os imigrantes. Estes imigrantes fugiam da crise provocada pelo final da Primeira Guerra Mundial na Europa e vinham justamente para São Paulo para tentar uma nova vida. Então, São Paulo recebeu duas levas de imigrantes. Uma leva no século XIX de homens e mulheres que vieram da Europa para trabalhar na cultura do café, e uma segunda leva que veio justamente nesses primeiros anos de industrialização do Brasil para atuar justamente nas primeiras fábricas. O Brasil também vai ter grandes contestações, tanto no campo quanto na cidade. Só para vocês terem uma ideia, esses movimentos no campo e na cidade são expressões da insatisfação do povo com a falta de políticas públicas sociais, com a falta de igualdade social, de equidade e principalmente de cuidado dos governos, tanto municipais quanto estaduais e federais, para as necessidades do povo. Nós teremos grandes movimentos nas cidades. Teremos a famosa revolta da vacina, que é uma grande discussão que nós faremos em breve. Nós teremos entre os militares uma revolta chamada Revolta da Chibata, que é contra os castigos corporais, por isso que o nome é chibata, né? Os marinheiros eles eram açoitados, chicoteados, quando cometiam deslizes ou alguma falha. Nós teremos também no campo a Guerra de Canudos, no interior da Bahia, uma grande situação social que levou a isso, que nós vamos analisar depois. Nós teremos também a Guerra do Contestado no sul do Brasil, que tem elementos, componentes também parecidos com a Guerra de Canudos, que nós vamos também ainda discutir. E teremos, acima de tudo, claro, muito claro para todos nós que a Primeira República ela é elitista, ela é excludente e ela provocou grandes transformações no Brasil que ainda hoje nós percebemos na nossa história cotidiana, no nosso dia a dia. Então, espero que você tenha compreendido esse panorama da Primeira República no Brasil. O nosso foco foi discutir a questão da dominação política, desenvolvimento econômico e os movimentos de contestação. Depois nós vamos falar mais destes movimentos e entender como esse período teve o seu encerramento, como aconteceu o fechamento dessa fase da história. Um forte abraço, obrigada por terem ficado comigo até agora e espero vocês na próxima aula. Tchau!